Estamos de volta com a nossa segunda parte da aula, nosso segundo bloco, e nós já vamos partir para os slides para a gente ganhar tempo, ok? Temos mais aí algumas coisas para a gente estudar. Então vamos à frente. Outra coisa que é uma brecha para Satanás na nossa vida é o furto. É bom a gente identificar. Um roubo é tomar algo de outra pessoa à força, mediante ameaça ou extorsão. Já o furto é pegar qualquer coisa que não seja sua sem que a pessoa saiba. Desse modo, podemos entender que ao pegar uma simples caneta de alguém, pensando até em devolver depois, mas se esquecer e quando perceber, não se importar pensando ser algo de pouco significado. Mesmo assim, é um furto. Então, pegar algo de alguém, mesmo que seja, vou pegar, mas depois eu devolvo, não vou falar nada para ela, isso também é um furto. Você está fazendo sem o consentimento dessa pessoa, você está usufruindo de algo que não é seu. Né? A gente fala parece uma coisa tão pequena, tão boba, mas tudo começa de pouquinho, no pequenininho. Hoje isso não tem importância, amanhã algo maior não tem importância, e aí quando se vê envolvido nesse tipo de comportamento, está fazendo grandes furtos e também achando normal. Um outro tipo de furto, olha só que interessante esse item. Um outro tipo de furto é não entregar o dízimo ao Senhor. Nós achamos que é furto, porque achamos que Deus não está sabendo. Nós pegamos, Deus não está ali e tal. Só que a Bíblia chama de roubo. Por quê? Porque há presença do Senhor nesse momento. Deus está neste lugar. Deus sabe todas as coisas. Por isso a Bíblia diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8. Quando não entregamos o que é de Deus, o inimigo encontra a oportunidade para entrar na vida do cristão e também roubar tudo, porque o diabo é ladrão. João 10:10. É uma porta aberta para ele agir. Né? Você deixa de fazer, dar o que é de Deus a Deus, e você toma posse daquilo para você. Você pode ter certeza que aquilo não vai resolver a sua vida. E Satanás ainda aproveita-se dessa sua atitude para mexer com a sua cabeça, para que você não administre bem aquilo que você tem e você então acaba perdendo não só o que não era teu, como o que era teu também. Então, abre-se uma porta para Satanás agir dessa forma. Se você pega algo emprestado e não devolve, ou se não é fiel nos dízimos, conserte sua vida devolvendo tudo que não é seu. E então o diabo não achará esta brecha em sua vida. É simples assim. Se você pega e não devolve, tem algo que, de repente, se você se incomodou e você sabe que é de alguém e está com você, devolva. Peça perdão, devolva. Ó, meu irmão, me perdoe, estava lá comigo, eu peguei e acabei me esquecendo de devolver, está aqui. Ó, você me emprestou e eu acabei esquecendo, me perdoe, está aqui. Né? E nas questões com Deus, a mesma coisa. Senhor, olha, está aqui, esse é o dízimo do Senhor, o que passou, passou, irmão, não tem o que fazer. Você já gastou aquilo já não existe mais, né? Mas tome uma conduta, tome uma postura e tenha uma conduta, melhor dizendo, diferente daqui por diante. Conserte, tape essa brecha na sua vida. Você furtou alguma coisa de alguém ou até de Deus? Então devolva aquilo que não é seu e Deus vai te dar tudo o que te pertence realmente. Vamos lá, esse aqui é um problema que eu acho que ninguém tem, né? É um problema que acho que ninguém tem. A língua. Verso 29 do texto base que nós lemos vai falar sobre a língua. A língua é outra brecha que se abre muitas vezes para que Satanás entre em nossas vidas e destrua famílias. O apóstolo Tiago diz que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregada de veneno mortífero. Tiago 3:8.
E ele também diz que não adianta ser crente e não guardar a língua, porque se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago 1:26. Queridos, como nós temos problema com a língua? Não é verdade? Como nós temos problema? É um mal do homem, nós não conseguimos domar a nossa língua. A gente luta contra ela e ela é tão pequena, mas tem o poder de fazer grandes estragos. Não é à toa que Tiago destaca a língua na sua carta, dizendo a respeito do poder que ela tem sobre as coisas, poder até de vida e de morte. Nós podemos influenciar as pessoas para o bem e para o mal, tudo isso usando a nossa língua. Como é importante vigiar a nossa língua, e ela, sem dúvida, é uma brecha tremenda para Satanás agir. O mau uso dela, não é? É uma brecha tremenda para a ação de Satanás. Vamos ver mais um pouquinho? Olha só. Por isso devemos fazer como o texto nos ensina, a falar somente o suficiente e que edifique as pessoas. Nunca falar demais as coisas que não sirvam para edificação, de maneira que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses 4:6. O tempero do sal nunca pode ser demais e nem de menos, para dar um sabor agradável ao alimento. Ele tem um ponto certo. Sal demais na comida é ruim, sal a menos também é ruim. Assim também devem ser as nossas conversas. E despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Colossenses 3:8. Devemos nos afastar desse tipo de comportamento do nosso falar, da nossa língua. Nos afastar das maledicências, das conversas tolas, dos palavrões, nos afastarmos. Olha, você que é pai, você que é mãe, presta muita atenção àquilo que você fala na presença dos seus filhos. Eles aprendem com muita facilidade aquilo que a gente fala. A gente dá um duro danado para ensinar palavras boas, colocar um versículo de júbilo nos lábios dos nossos filhos. E é tão difícil que eles guardem, mas um simples deslize e uma palavra torpe que saia da nossa boca, eles aprendem com grande facilidade. Olha que coisa terrível. Então, prestem muita atenção, vigiem, tomem muito cuidado com fofocas e palavras duras que fala quando está nervoso para não machucar as pessoas. Aprendi que não posso engolir novamente minhas palavras, então é melhor pensar antes de falar. Pense antes de falar. Não fale apressadamente. Se você está nervoso, procure se acalmar e ter a boa palavra. Espere, se acalme, não solte palavras ruins, palavras duras que podem agredir. Depois isso vai dar um problema tão grande, porque a palavra lançada, a palavra dada não volta atrás, querido. Não podemos engolir novamente as nossas palavras. Então vamos pensar naquilo que falamos. E olha só, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18:21. Jesus disse que somos contaminados por aquilo que falamos em Mateus 7:15. Por isso, precisamos orar as palavras do salmista. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141:3. Você tem dificuldade de segurar a língua? Peça ao Senhor que te ajude a se controlar. É muito importante. Ore a Deus, peça para que Deus te dê sabedoria quanto àquilo que você fala. O quinto, entristecer o Espírito Santo. Verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados.
O Espírito Santo de Deus, segundo esse versículo, se entristece quando pecamos, desprezando sua obra em nossas vidas. O que é entristecer o Espírito Santo? Quando desobedecemos à voz do Espírito Santo que fala aos nossos corações com amor, como diz lá em Isaías 30, 22. Ou não nos arrependemos dos pecados que o Espírito Santo tenta nos convencer de nossos erros. João 16, 8, 11. Quando não oramos e não buscamos a palavra de Deus. Em todas essas atitudes, irmãos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Exemplos bíblicos de pessoas que entristeceram o Espírito Santo foram Sansão, que quebrou o seu pacto com Deus ao brincar com o pecado, está lá em Juízes 16, 14 e 20. E também Ananias e Safira, que acharam que poderiam enganar a todos, inclusive ao Espírito de Deus, que é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus, nós não podemos enganá-lo. Isso está lá em Atos 5,3. Então, o que alegra o Espírito Santo? Sendo Deus em Espírito, se alegra com a nossa fé. Hebreus 11,6. Quando vidas se convertem, Lucas 15,10. A alegria, a satisfação do Espírito Santo. Com a santificação, quando nós buscamos santificação, nos santificamos, nos afastamos do pecado, alegramos o Espírito Santo de Deus, está lá em Hebreus 12, 14. Com a doação generosa, quando nós doamos, quando nós nos compadecemos do nosso irmão, quando nós ajudamos aquele que está necessitado, que está desvalido, alegra o Espírito Santo de Deus, segundo aos Coríntios 2, 9. Você tem entristecido o Espírito Santo de Deus? Busque fazer a vontade de Deus e estará alegrando ao Espírito Santo. Busque fazer a vontade de Deus. Já estamos terminando. A maldade, verso 31. Esse versículo traz uma lista de coisas maldosas, como a amargura, que se enraiza e contamina o coração. Hebreus 12, 15. A cólera, que é uma raiva descontrolada. A ira, que já foi falado sobre ela, gritaria ou discussões em tom alto dentro da casa, blasfêmias, que são palavras mentirosas contra o próprio Deus, e bem assim toda malícia, que é ter um coração maldoso, desconfiado e com pensamentos ruins. Deus não quer nenhum desses sentimentos e comportamentos em nossas vidas. O inimigo luta por colocar maldade em nossos corações. Por isso é preciso ter cuidado com pessoas maliciosas que ficam querendo abrir os nossos olhos contra outras pessoas, plantando sentimento, aquela sementinha do mal em nosso coração, em seu coração. Foi isso que a serpente fez com Eva e Adão, para lhes abrir os olhos para provar o fruto do bem e do mal. Nós já temos os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus. Nós já temos as escamas tiradas dos nossos olhos pelo sacrifício único e eficaz de Cristo Jesus. Nós já temos a iluminação do Espírito Santo, meu amado. Nós não precisamos de mais ninguém usando maldade, usando malícia, querendo abrir os nossos olhos, colocando coisas no nosso coração, na nossa mente. Se afaste disso, se afaste de toda maldade. A Bíblia ensina que Deus abomina a maldade e faz uma lista de 6 coisas que aborrecem ao Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Provérbios 6, 16, 19. Essas coisas Deus abomina, Deus detesta. Irmão que semeia contenda contra irmão, que levanta falso testemunho, que maquina mentiras, maquina maus pensamentos, que derrama sangue, que é violento, que tem língua mentirosa, que tem olhos altivos, que é soberbo. Esse tipo de comportamento são odiados, aborrecem ao nosso Deus. E nós devemos
fugir de tudo isso. E tudo isso abre uma brecha tremenda para que Satanás haja na nossa vida, na nossa casa. Precisamos estar vigilantes. Existe alguma maldade em seu coração? Peça ao Senhor Jesus para renovar e te dar um novo coração. Sétimo, falta de perdão, verso 32. A última brecha que abre lugar para Satanás em nossas vidas é a falta de perdão. Muitos cristãos não falam mentira, são mansos, não furtam, não falam coisas ruins, agradam o Espírito Santo servindo a Deus, fogem até da maldade, mas se alguém lhes machucar, não conseguem liberar perdão. Nós vemos familiares assim, queridos. Famílias que vivem sem liberar perdão. Marido que não perdoa esposa, esposa que não perdoa marido, filhos que não perdoam os pais, irmãos que não se perdoam, que não se falam há anos e acham que vivem uma vida normal, quando na verdade estão dando brecha para Satanás agir e destruir diversas áreas na sua vida. Jesus colocou o dever de perdoar ao próximo como condição para receber o perdão de nossos pecados. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Está lá na oração do Pai Nosso. Se nós não perdoamos aos nossos irmãos, como que nós pedimos e queremos que Deus nos perdoe? Se nós que somos perdoados de um pecado muito maior, um pecado imperdoável, que nós não poderíamos dar jeito nele, Deus enviou seu Filho para pagar o preço do nosso pecado e nos perdoou. E nós negamos perdoar um irmão por causa de uma ofensa. Dá para entender isso? É muita dureza no nosso coração. O perdão deve ser um exercício constante na vida do cristão. Jesus também ensinou que devemos perdoar quantas vezes for preciso. Mateus 18, 21 e 25. A igreja também é lugar para praticar o perdão. E todos os dias os irmãos devem conviver. Queridos, o perdão para o crente, para o cristão, para o servo do Senhor, não é uma opção. Deixa eu falar isso olhando para você. Perdão para cristão, para crente, não é opção, é mandamento. Está escrito perdoai, é imperativo, é mandamento. E é tão sério que Deus está falando, que quando nós oramos o Pai Nosso, e nós falamos, Senhor, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou perdoamos aquele que nos ofende. Olha só o que a gente está dizendo. Deus, me perdoa como eu tenho perdoado meu irmão. Usa o mesmo padrão comigo, Pai. Perdoa do mesmo jeito. Eu quero que o Senhor me perdoe do mesmo jeito que eu perdoo o meu irmão. É isso que você está falando para Deus quando você ora o Pai Nosso. Então nós não temos opção. Perdoar para nós é um mandamento. Não está escrito na palavra de Deus que é fácil. Preste bem atenção nisso. Não está escrito que é fácil perdoar, mas está escrito que nós devemos perdoar. Que nós devemos clamar a Deus para nos abençoar e nós também nos tornarmos pessoas perdoadoras. Clame pela ação do Espírito Santo sobre a sua vida para que você consiga perdoar aquilo que você sente que não está em você. Eu não consigo fazer isso, mas se Deus agir em você, Ele vai mudar isso no seu coração e você vai conseguir perdoar. Vamos adiante?
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Colossenses 3:13. Assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar também. Chegamos ao final. Conclusão. Essas práticas são brechas que Satanás procura para entrar na vida de um cristão. Precisamos vigiar para não dar lugar ao inimigo. Quando Jesus esteve no deserto, o diabo lhe apareceu e procurou de todas as maneiras encontrar uma oportunidade de roubar a bênção do Senhor Jesus. Uma brecha para tentar atacar o Senhor Jesus. Queria que Jesus aceitasse suas propostas mentirosas ou que ficasse nervoso para dar lugar à ira, que Jesus falasse alguma palavra rude. Também tentou distrair Jesus para que entristecesse o Espírito Santo de Deus, deixando de orar, e quis plantar a malícia no coração de Jesus, prometendo coisas mundanas. Mas o Senhor Jesus resistiu ao diabo, como está escrito lá em Tiago 4:7. Resistia ao diabo, não é? E disse-lhes: retira de Satanás, Mateus 4:10. E Satanás saiu daquele lugar, sumiu da presença de Jesus. Existe alguma brecha em sua vida? Tape todas as brechas e não deixe lugar para Satanás em seu viver. Você tem dado brecha para o inimigo? Chegamos ao final desta aula. Eu espero que esses 7 itens que nós vimos, nós estudamos, possam te ajudar a identificar alguma possível brecha, alguma possível falha na nossa vigília diária e que você consiga tapar essas brechas e que você seja muito feliz, muito próspero nas mãos do Senhor. Amém? Vamos assistir um pequeno vídeo, como já é nosso costume, que fala de perdão. Assista comigo esse vídeo. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Provavelmente, uma das maiores dificuldades para qualquer ser humano é conseguir perdoar. Passar por cima de sentimentos que muitas vezes consomem o nosso coração e a nossa mente. Por termos sido magoados e decepcionados por pessoas, muitas vezes as quais tínhamos em grande estima ou confiança. Em uma resposta que deu o apóstolo Pedro, ao ser questionado sobre o assunto, Jesus Cristo afirmou que o perdão deve ser dado integralmente ao nosso próximo. Não 7, mas 70 vezes 7. E assim, fez com que os seus discípulos entendessem que devemos perdoar independentemente da quantidade de vezes que fomos magoados. Mas ainda assim, sofremos para perdoar e continuamos cultivando uma raiz de amargura em nosso coração. O grande problema é que quem mais sofre nessa situação é aquele que não consegue perdoar, pois passa a sua vida constantemente relembrando a situação e se magoando novamente. Nós também estávamos em dívida com Deus. O ofendemos por caminharmos na direção do que é mal. Mas em Jesus fomos perdoados, pois Ele mesmo pagou o preço de nossos erros naquela cruz. Que o amor de Jesus Cristo o inspire e o auxilie a superar tais situações e que você consiga a cada dia aprender a perdoar. Peça a Deus para que no dia de hoje você consiga liberar o perdão. Amém. Vamos aprender, né? Vamos tapar essas brechas e principalmente essa do perdão, que eu sei que é bem difícil. Acho que mexe muito com a gente, né? A gente às vezes tem mágoas e essas mágoas acabam nos acompanhando quase que a nossa vida toda. Mas Cristo nos ensina a perdoar. Quando nós perdoamos, o peso sai de nós.
Que Deus nos abençoe e nos ajude a taparmos todas as nossas brechas e não darmos lugar para que o inimigo haja. Vamos orar em gratidão ao Senhor. Oh Deus, mais uma vez nós te buscamos em oração, Pai, te agradecendo pela nossa vida, te agradecendo pela ação do Senhor na nossa vida, no nosso caminhar, em tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós podemos fazer e que o Senhor tem nos abençoado. Queremos te agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, te agradecer pela tua igreja, Pai, que mesmo nesses momentos de isolamento tem conseguido se reunir virtualmente, Deus, e estudar e compartilhar a tua palavra. Prepara o nosso coração, Senhor, para o culto à noite e que nós sejamos, ó Pai querido, mais uma vez abençoados com a tua palavra, com a tua presença na nossa vida, no nosso lar. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Até logo mais à noite. Deus abençoe a sua vida.